Bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus é Deus. Esse é o tema da leitura bíblica dessa semana. A leitura bíblica diária, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, encontra-se na carta a Tito, capítulo 2 e o verso 13. Tito 2:13 diz assim a poderosa palavra do Senhor. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tito, que estava ali em Creta, cuidando da comunidade cristã. E o apóstolo Paulo, ele fala dessa bendita esperança, a qual todo cristão ele carrega consigo. Ele aguarda a bendita esperança, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual o Senhor vai voltar. Jesus ele nos fez uma promessa que se encontra no Evangelho do próprio Senhor Jesus, segundo escreveu João. Ele diz: não turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou ter dito, vou lhes preparar o lugar, e quando vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei para onde eu estiver, sejais vós também. Essa é uma promessa para todo salvo, para todo cristão. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nos tirar desse mundo caótico. O Senhor Jesus ele vai voltar para nos levar para uma vida melhor, para um tempo na eternidade, para estarmos para sempre com o Senhor, para que nós venhamos viver eternamente ao lado de Cristo, servindo a este Deus maravilhoso, juntos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, numa nova era, num novo tempo, aquilo ainda que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que ainda não chegou no nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro que Deus já revelou em parte através do Espírito Santo que nos foi outorgado, através das Sagradas Escrituras, a qual nos revela uma vida vindoura na presença de Deus, um lugar onde não há tristeza, não há choro, somente alegria verdadeira de estarmos na presença de Deus. Este é o lugar que o Senhor Jesus Cristo foi nos preparar e virá buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo está declarando isso, está exortando para Tito, para que ele venha colocar isso em prática, para que Tito esteja esperançoso, para que todo cristão esteja esperançoso na bendita esperança da manifestação da glória. O Senhor, ele vai se manifestar em poder e grande glória, para colocar fim num período tribulacional aqui na terra. Haverá um período de grande sofrimento aqui, aquele que não faz parte da igreja de Cristo, aquele que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa, ela se verá em apuros, momentos terríveis, ao qual a Bíblia nos revela, mas todo servo, todo cristão de Deus, ele será livre da hora que virá sobre a terra, para provar os que habitam na terra, uma grande tribulação. E o apóstolo Paulo está exortando a Tito para que a igreja ela fique vigilante, para que nós venhamos perseverar na presença de Deus, para que nós não venhamos olhar para trás, não podemos retroceder. O Senhor Jesus ele já fez o mais difícil para cada um de nós. Ele já morreu ali na cruz do Calvário e ele deu a sua vida para nos trazer a vida eterna. Precisamos perseverar na presença de Deus, assim como todos os cristãos, desde a época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar para os gentios. O evangelho de Cristo ele foi crescendo através do apóstolo Paulo, e as pessoas elas ouviam a mensagem de Cristo, a mensagem da morte de Jesus e ressurreição, e elas criam nessa palavra. E crendo nessa palavra, Deus transforma a vida das pessoas e fazem elas enxergar essa verdade, essa realidade, a vida verdadeira que está escrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela fala de um Deus Salvador,
de um Deus que se fez homem e morreu para nos salvar. É esse Jesus Cristo, agora nós temos a honra de pregar, nós temos alegria no nosso coração, nós temos essa esperança da manifestação desse grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo testifica da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele testifica que Jesus é Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, é um Deus que salva, é um Deus que nos liberta do pecado, é um Deus que transforma nossas vidas, Ele nos dá um banho no chuveiro da sua misericórdia e nos limpa com a sua palavra, e daí em diante o Espírito Santo ele passa a fazer uma obra de salvação, de santificação, para que nós estejamos para sempre com o Senhor, para que nós sejamos preparados para o grande encontro com Deus, para vivermos eternamente com Ele. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, continue nos abençoando dos altos céus, hoje e para todo sempre. Amém.